Um homem deixou uma mendiga com um bebê dormir em sua casa. Ao acordar, seu queixo caiu e ficou paralisado ao ver. A luz do sol filtrava-se através das persianas do consultório médico, criando um padrão de sombras no chão de cerâmica. O ar estava impregnado com o cheiro de desinfetante e a sensação de ansiedade. Gustavo respirou fundo, sentindo o peso do momento que se aproximava. Ao seu lado, Roberta mantinha os olhos fixos em seu celular, como se o pequeno aparelho pudesse oferecer uma fuga da realidade prestes a se desenrolar. "Roberta, você não vai me acompanhar no consultório?" Ele perguntou, tentando despertar algum interesse. Ela apenas murmurou sem desviar a atenção do brilho da tela. A indiferença dela o cortou mais fundo do que qualquer lâmina poderia. Imediatamente, Gustavo sentiu um nó se formar em seu estômago, porque ele sempre sonhou em ser pai e construir uma família. Ele até mesmo já tinha montado um quarto de bebê na sua casa, pois Gustavo estava determinado a se tornar pai ainda naquele ano. Essa consulta era apenas um passo a mais em direção à realização desse sonho. Mas a distância de Roberta o fazia questionar tudo. Quando entrou no consultório do médico, Gustavo sentiu o peso da seriedade em sua expressão. "Gustavo, preciso conversar com você sobre os resultados dos exames." A voz dele era calma, mas carregava uma gravidade que fez o coração de Gustavo disparar. "Claro, doutor," ele respondeu, tentando manter a compostura. Roberta ainda estava absorvida em seu celular. O médico prosseguiu, e cada palavra era como um martelo atingindo um prego profundo. "Infelizmente, os testes confirmaram que você é infértil. Não será possível ter filhos biológicos. Vamos encomendar um último exame da capital para ter certeza, mas a resposta só chega daqui a alguns dias. De qualquer forma, as chances destes resultados estarem equivocados são quase nulas." As palavras ressoaram na sala, mas para Gustavo, o mundo parou. Ele não conseguia processar aquilo. Era como se um abismo se abrisse sob seus pés. Gustavo olhou para Roberta, que entrou no escritório contrariada, esperando ver um sinal de compreensão ou apoio, mas a expressão dela era fria e distante, ainda absorvida pela tela do celular. Eu não posso acreditar." Gustavo balbuciou com a voz falhando. "E agora?" Roberta finalmente olhou para ele, mas não havia compaixão em seu olhar. "Você não pode me dar o que eu quero, Gustavo. Se eu soubesse disso antes, minha vida poderia ter sido diferente." Sua voz era cortante, e cada palavra era um golpe. "Não tenho mais tempo para esperar por um milagre." As palavras dela foram como estilhaços, e cada uma perfurou seu coração de um jeito diferente. Ele se sentiu desolado, como se o sonho de ser pai se esvaísse como água entre os dedos. "Roberta, isso não é culpa minha." Ele quase gritou com a voz embargada pela dor. "Talvez não, mas a vida é feita de escolhas, e você acabou de tomar a pior delas." Ela voltou a olhar para o celular, em um gesto que falava mais de 1000 palavras. A indiferença que antes o feriu agora se transformava em um eco de desespero. Gustavo ficou paralisado, e cada palavra de Roberta ecoou mais uma vez em sua mente. Ele sabia que a vida seguiria em frente, mas não tinha certeza de como poderia fazer isso. O sonho de ser pai havia sido interrompido, e apesar de Roberta estar ali, ela não estava presente. E naquele momento, a realidade cruel da solidão começou a se delinear com clareza. Com Roberta andando à frente, Gustavo saiu do hospital como um zumbi, com os pés pesados e a mente turva. O peso da notícia o seguia como uma sombra, e ele caminhava até o carro estacionado a alguns quarteirões dali, enquanto a cidade passava ao seu redor como um borrão. A luz do dia parecia ofuscada, e a vida pulsava com uma intensidade que ele não conseguia sentir. Roberta, a poucos passos adiante, estava mais preocupada com o brilho da tela do celular do que com o homem que, até poucos momentos, era seu parceiro de vida. A cada passo, os pensamentos de Gustavo giravam em torno do que ele acabou de ouvir. Gustavo sempre havia se imaginado como pai, compartilhando risadas e momentos com um filho, mas agora tudo parecia uma miragem. A sensação de impotência o envolvia,
e ele se pegou desejando que as coisas fossem diferentes. Embora ainda houvesse esperança até o resultado do exame encomendado da capital, Gustavo custava a acreditar que aquilo daria certo. Em meio a esse turbilhão, ele notou uma jovem mãe sentada em um banco na calçada, tentando acalmar sua bebê que chorava desesperadamente. Ela aparentava ser uma moradora de rua e o desespero nos olhos da mulher fez o coração de Gustavo acelerar. Assim, um impulso repentino o moveu. Era como se de alguma forma ele pudesse canalizar sua dor em um gesto de bondade. Ele desviou do caminho e entrou em uma lanchonete próxima. O cheiro de fritura e café fresco o atingiu, trazendo um pouco de clareza à sua mente. Gustavo comprou alguns lanches, frutas e um copo de suco, com as mãos tremendo ligeiramente ao fazer o pedido. Enquanto aguardava, ele olhou pela janela e viu a mãe ainda lutando para acalmar a criança. Gustavo saiu da lanchonete com as sacolas em mãos e dirigiu-se até a mulher. "Oi, posso ajudar?" Ele sorriu tentando transmitir uma sensação de conforto. A mulher olhou para ele, confusa e desconfiada. Seu olhar se moveu entre os itens nas mãos dele e a bebê em seu colo. "Você está falando sério?" Ela perguntou, enxugando as lágrimas. "Sim, aqui, por favor." Ele estendeu as sacolas e a mulher hesitou antes de aceitá-las. A expressão dela se suavizou um pouco, embora a desconfiança ainda estivesse presente. "Obrigada, muito obrigada." A mulher finalmente disse, com um brilho de gratidão nos olhos. "É difícil, sabe?" Antes que pudesse responder, Gustavo ouviu uma voz irritada atrás dele. Roberta estava ali, parada, desde que ele desviou o caminho e entrou na lanchonete. "Gustavo, venha logo!" ela gritou, com a expressão de desagrado estampada no rosto. "Vamos, não tenho tempo para isso." Ele virou-se em um conflito interior. O gesto de ajudar aquela jovem mãe parecia pequeno em comparação à tempestade emocional que o envolvia. Mas ainda assim, era algo que fazia seu coração pulsar. "Roberta, só um minuto. Essa mulher precisa de ajuda." "Isso não é da sua conta! Pare de agir como se fosse um salvador!" ela gritou, e a impaciência em sua voz cortou o ar. Gustavo sentiu a raiva crescer dentro dele, misturada à frustração. Ele queria gritar de volta, mas em vez disso, olhou para a mulher, que ainda observava a cena, com um semblante confuso. O pequeno sorriso que ela lhe ofereceu era um lembrete de que, mesmo em meio à dor, havia espaço para a empatia. "Roberta, você não entende." Ele começou, mas a mulher segurou sua mão como se compreendesse a luta interna dele. "Está tudo bem, pode ir embora," ela disse suavemente, tentando acalmar a situação. Por sua vez, Roberta estava ainda mais impaciente e não parecia disposta a dar um passo atrás. "Vamos, Gustavo. O que você está fazendo aqui ainda? Isso é ridículo," ela insistiu, e o tom dela tornava tudo ainda mais insuportável. Derrotado, Gustavo seguiu a esposa e finalmente chegou ao carro, com o corpo pesado e a mente confusa. Roberta sentou no banco dos passageiros e imediatamente cruzou os braços e uma expressão de desapontamento estampou-se em seu rosto. Assim que Gustavo fechou a porta, ela começou a disparar críticas como se ele fosse um alvo fácil. "Você não tem noção do quão constrangedor foi aquilo, Gustavo," ela exclamou com a voz alta e ríspida. "Você acha que ajudar pessoas como aquela mendiga vai resolver nossos problemas? O que você espera? Que um gesto assim traga um milagre para nós?" Gustavo não respondeu, apenas fechou os olhos e imaginou que aquilo não estava acontecendo. "É isso que você quer? Ser um herói para estranhas na rua, enquanto ignora o que está acontecendo entre nós?" Roberta continuou, e a indiferença em sua voz era palpável. "Você não percebe que isso não muda nada? Nossa vida continua aqui, sem filhos e sem perspectivas. E enquanto isso, você se preocupa com estranhos." O silêncio de Gustavo era ensurdecedor. Cada palavra dela era como um golpe em sua alma. Ele se sentia sufocado e as críticas apenas reforçavam a dor que já o consumia. O contraste entre o calor da compaixão que ele tentou oferecer
E a frieza de Roberta era devastador. Não consigo entender você, Roberta. Não consigo. Ele finalmente murmurou, sem coragem de encará-la. Você não vê que estou lutando aqui? Lutando? Para fazer o quê? Para se sentir bem ajudando alguém que você nem conhece. Ela respondeu, com a voz elevando-se ainda mais. O que você faz não muda nossa situação. Você precisa encarar a realidade. A realidade. Essas palavras ecoaram na mente de Gustavo, e a ideia de que tudo o que sempre sonhou havia desmoronado o deixava ainda mais angustiado. Ele se virou para olhar pela janela novamente, com as lágrimas ameaçando escapar. As vozes da cidade pareciam um eco distante, enquanto ele se perdia em seus pensamentos. Quando finalmente chegaram em casa, a atmosfera estava pesada. Roberta entrou sem dizer mais nada, e ele a seguiu com o coração doendo. Ele não tinha energia para discutir. Apenas queria se afastar, deixando a tensão e o ressentimento para trás. Naquela noite, Gustavo se trancou no quarto que um dia sonhou em dividir com seu filho. A decoração, cuidadosamente planejada, com móveis pequenos e quadros infantis, agora parecia uma tortura. Cada detalhe lembrava-o do que nunca teria. Ele se deixou cair na poltrona, com a luz suave do abajur lançando sombras nos brinquedos que nunca seriam usados. As lágrimas começaram a cair e ele não conseguiu contê-las. O choro saiu como um rio represado, misturando a tristeza pela notícia do médico e pela frieza de Roberta. Ele se sentia tão só. A luta interna entre o desejo de ser pai e a dor de saber que isso nunca aconteceria parecia insuportável. Gustavo fechou os olhos, tentando afogar a dor, mas as lembranças o perseguiram mesmo nos sonhos. A imagem de um pequeno bebê em seus braços, o riso de uma criança em seus ouvidos e a alegria de ser pai em seu coração. Tudo isso agora era apenas um eco distante, uma realidade que lhe foi brutalmente arrancada. Ao acordar, a tristeza foi avassaladora e ele se viu confrontado com a dolorosa verdade. O que deveria ser a maior felicidade de sua vida se transformou em sua maior angústia. Dias depois, Gustavo deveria retornar ao hospital e a ansiedade pesava no ar. Na frente do prédio, ele olhou para Roberta, esperando algum sinal de apoio, mas a expressão dela era uma mistura de desdém e indiferença. Você vai me acompanhar dessa vez? Gustavo perguntou ainda no carro, tentando quebrar o silêncio. Não, tenho coisas mais importantes para fazer. A resposta dela foi rápida e cortante. Só entre logo. Gustavo sentiu um vazio se formar no peito, mas não insistiu. Ele caminhou para dentro do hospital, com a cabeça cheia de pensamentos confusos e a expectativa de que talvez houvesse uma nova chance. Ao entrar no consultório, a atmosfera era pesada e familiar. O médico o recebeu com um olhar sério, e Gustavo já sabia o que viria. Gustavo, os resultados dos exames chegaram ontem e confirmaram que sua infertilidade é definitiva. As palavras caíram sobre ele como um peso insuportável. A segunda confirmação parecia mais devastadora do que a primeira. Ele se sentiu paralisado, como se uma onda de desolação estivesse varrendo seu corpo. Obrigado, doutor, ele murmurou saindo da sala com o coração partido. Gustavo seguiu pelos corredores do hospital, sentindo que cada passo o levava para mais longe da esperança e mais perto da dor. Além disso, a falta de apoio de Roberta tornava tudo ainda mais difícil. Ele entrou no carro em silêncio e ela sequer perguntou se estava tudo bem ou qual tinha sido o resultado da confirmação do resultado dos exames. Gustavo precisava de alguém, e a única pessoa que poderia ser esse alguém estava longe, em um mundo que parecia indiferente à sua luta. Ao chegarem em casa, o silêncio era ensurdecedor. Gustavo, em busca de consolo, aproximou-se de Roberta, que estava na sala, organizando algumas coisas. Roberta, eu preciso falar com você. Ele começou com a voz trêmula. Não agora, Gustavo, estou ocupada. Ela respondeu, e a frieza em sua voz cortou a atmosfera já tensa. Por favor, eu só preciso de um momento. A notícia foi devastadora. Ele se aproximou,
tentando tocar seu braço em busca de uma conexão que parecia perdida. Roberta se virou com os olhos cheios de raiva. Devastadora? E o que você acha que eu sinto? Você não é capaz de me dar um filho. Como eu vou continuar assim? O que eu faço com isso? Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Roberta, isso é um acaso. Eu também estou devastado. Não é como se eu tivesse escolhido ser infértil. A voz dele começou a se elevar e o desespero transparecia em seu rosto. Ah, não me venha com essa história. Você não é um homem de verdade. Um homem de verdade cuida da família e dá continuidade aos sonhos. Um homem de verdade tem filhos. O desprezo dela o atingiu em cheio, e a dor transformou-se em fúria. Você não pode me acusar disso. Isso não é minha culpa, Gustavo gritou, com a frustração transbordando em seu peito. O confronto entre eles se intensificava, e cada palavra era mais amarga que a anterior, como se tentassem ferir um ao outro com a mesma intensidade da dor que ambos sentiam. Roberta respirou fundo, com os olhos brilhando em uma mistura de raiva e determinação. Talvez você devesse se perguntar o que significa ser um homem de verdade, Gustavo. Eu não posso esperar mais. Vou para a casa do meu pai. As palavras saíram como um ultimato, como se a decisão já tivesse sido tomada. Roberta, por favor, não faça isso, ele implorou, mas a expressão dela não cedeu. Ela começou a arrumar algumas de suas coisas, e sua determinação era evidente em cada movimento. Já decidi. Não posso mais viver assim, esperando por algo que nunca vai acontecer. A voz dela estava decidida, e Gustavo sentiu seu coração se despedaçar. Enquanto Roberta arrumava suas coisas, ele se viu cercado por um vazio abissal, o sonho de uma vida juntos se esvaindo. Roberta estava partindo, e com ela, a última esperança que lhe restava. O rompimento parecia definitivo, um eco de todas as promessas não cumpridas. E ali, entre os restos de um relacionamento desmoronado, Gustavo se sentiu mais sozinho do que nunca. A noite envolvia a cidade em um manto de solidão, e Gustavo sentia cada gota de tristeza pesando em seu coração. A partida de Roberta deixou um vazio que ele não sabia como preencher. Em busca de um escape, ele se entregou ao álcool, e vários goles em uma garrafa barata se tornaram sua única companhia. Era uma tentativa de anestesiar a dor, mas à medida que a embriaguez se intensificava, sua realidade se tornava cada vez mais distorcida. Ele vagou pelas ruas, com os pensamentos se misturando em um turbilhão. A angústia de não poder ser pai se entrelaçava com a lembrança do abandono, e cada passo o levava mais fundo em um abismo emocional. Quando chegou a uma ponte, o mundo ao seu redor pareceu sumir. Ele olhou para as águas escuras abaixo, como um reflexo de sua própria tristeza. O desejo de acabar com a dor se tornava quase irresistível, e ele se viu à beira de um colapso. Sentado na beirada da ponte, Gustavo refletiu sobre sua vida. Conquistas profissionais, amizades, momentos felizes. Tudo isso parecia insignificante sem uma família para compartilhar. A imagem de um filho correndo ao seu redor, rindo e chamando-o de pai, era uma visão que se tornava cada vez mais impossível. A dor da perda, o abandono de Roberta e a amarga certeza de que nunca teria um herdeiro o envolviam como um cobertor pesado. Justo quando estava prestes a se lançar do alto da escuridão daquela ponte, um grito atravessou a noite. Não, por favor. Ele virou-se abruptamente e seus olhos se encontraram com a mulher que ajudou dias atrás, lutando para acalmar a bebê que começou a chorar após aquele grito. A cena o tocou de uma forma que ele não esperava. O desespero nos olhos dela, combinado com o choro angustiado da criança, quebrou a névoa de sua embriaguez. Assim, o impulso de Gustavo se jogar para a morte sumiu em um instante. Ao invés disso, ele se afastou da beirada, com o coração acelerado e confuso. Ele respirou fundo, com o frio da noite batendo em seu rosto, e decidiu que não poderia deixá-las sozinhas ali. Calma, Gustavo disse com a voz ainda embargada, mas determinada.
A mulher olhou para ele, surpresa e desconfiada. Eu estava apenas pensando na vida. O que você está fazendo aqui? Gustavo disse. A mulher hesitou, mas o desespero era claro em seu olhar. Nada demais. Estou andando por aí porque preciso encontrar algo para comer. A situação está difícil. Eu posso te ajudar. O que você precisa? Ele perguntou. Gustavo a observou, lembrando-se do que tinha passado, e sentiu a necessidade de fazer algo. Ele não tinha muito, mas a ideia de deixar alguém na mesma solidão que ele enfrentava o incomodava. Venha comigo, vou ver o que posso fazer. Enquanto a mulher com a bebê no colo seguia atrás dele, a vida parecia ganhar um novo sentido. A conexão que se formava entre eles, mesmo que breve, parecia uma cura para sua ferida aberta. Ele não sabia onde isso o levaria, mas naquele momento estava disposto a ser o suporte que ele mesmo havia perdido, decidido a não deixar que a dor o consumisse por completo. Caminhando em direção à loja, Gustavo tentava afastar os pensamentos sombrios que o atormentavam. Ele precisava se concentrar em ajudar aquela mulher, que agora ele sabia que se chamava Viviane, e Lúcia, sua filha. Assim que entrou na loja, Gustavo sentiu o cheiro familiar de produtos frescos e a sensação de um ambiente movimentado. O som das conversas e do tilintar de caixas registradoras parecia distante, quase como um eco da vida que havia deixado para trás. Depois de entrarem, Gustavo se virou e sorriu para elas, tentando trazer um pouco de calor à atmosfera pesada. "Prontas para fazer compras?" perguntou, tentando soar otimista. Viviane levantou a cabeça e o olhar dela era uma mistura de gratidão e hesitação. "Preciso apenas de algumas coisas para comer", ela respondeu, com a voz suave, mas marcada pela exaustão. "Você já está fazendo demais por mim. Não quero gastar seu dinheiro." Conforme Gustavo a observava, ele percebeu que Viviane estava analisando cada rótulo, evitando produtos mais caros e buscando alternativas mais acessíveis. Isso o tocou profundamente. Naquele momento, Gustavo reconheceu uma mulher digna e inteligente, lutando contra adversidades que muitos não conseguiriam suportar. A ideia de que Viviane e sua filha estavam vivendo nas ruas por semanas era um golpe direto em seu coração. "Viviane", ele disse, decidindo que não podia deixá-la nessa situação. "Não se preocupe com os preços. Escolha o que você achar que é melhor. Eu insisto." Ela olhou para ele, surpresa. "Mas você não precisa fazer isso. Eu não quero te incomodar." "Não é incômodo", respondeu Gustavo, firme em sua decisão. "Ninguém deveria passar por isso. Você merece o melhor que puder ter para você e sua filha." Assim, Gustavo a incentivou a olhar para produtos que normalmente poderia evitar. Quando Viviane hesitou diante de um pacote de maçãs, Gustavo a encorajou a pegá-lo. "Essas são ótimas. Pode pegar. Você e sua bebê precisam de nutrientes", ele disse, encorajando a mulher. Enquanto caminhavam pelos corredores, Viviane começou a relaxar um pouco. Ela começou a escolher algumas opções melhores, e seu semblante se iluminou levemente. "Obrigada, realmente", ela disse, com a gratidão evidente em sua voz. "Isso significa muito para mim." O ato simples de ajudar Viviane despertou algo em Gustavo que ele não sentia há muito tempo. Cada item que ela escolhia parecia aliviar um pouco da pressão em seu próprio coração. Ele percebeu que, mesmo em meio à dor que enfrentava, havia uma luz na compaixão e na conexão humana. Depois de um tempo, o carrinho de compras estava quase cheio e Viviane olhava para os itens com um misto de surpresa e esperança. "Você realmente não precisa fazer isso", ela repetiu, mas havia um brilho em seus olhos que indicava que ela estava começando a aceitar a ajuda. "Eu quero fazer isso", Gustavo respondeu, sentindo uma nova determinação. "Ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Estamos juntos nessa agora." Enquanto se dirigiam para o caixa, Gustavo percebeu que aquela experiência estava transformando não apenas Viviane, mas ele mesmo. A solidariedade naquele momento era um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, ainda havia bondade no mundo. E, de alguma forma, isso o fazia sentir-se um pouco mais leve.
Após saírem da loja com as sacolas cheias de mantimentos, Gustavo hesitou por um momento. Ele olhou para Viviane e, respirando fundo, decidiu que precisava ir além daquela ajuda temporária. Viviane, ele começou, eu gostaria de fazer uma proposta. Ela olhou para ele com uma desconfiança visível em seu rosto. O que você tem em mente? Por que você e sua filha não vêm passar a noite em minha casa? Tenho alguns quartos livres e assim vocês poderiam ter um lugar seguro para ficar. Ele sugeriu, com a sinceridade transparecendo em sua voz. Viviane hesitou, e a incerteza em seus olhos era evidente. Eu não posso aceitar isso. Você é um estranho, e eu não quero incomodá-lo, disse ela, tentando devolver as compras que ele acabou de fazer. Isso é demais para mim. Por favor, não faça isso, Gustavo implorou com a voz cheia de emoção. Eu entendo sua desconfiança, mas deixe-me explicar. Estou passando por um momento difícil na minha vida. Acabei de receber uma notícia devastadora e a dor quase me levou a cometer um erro fatal. Ele parou por um momento, permitindo que suas palavras ressoassem. A sua presença, você e sua filha, de alguma forma, salvaram minha vida. Eu não posso deixar vocês na rua. Os olhos de Viviane suavizaram, mas a desconfiança ainda permanecia. Eu só... não sei. É arriscado. Eu prometo que não farei nada que possa te fazer sentir desconfortável. Apenas me deixe ajudar. Eu realmente quero fazer isso, ele disse. A luta interna de Viviane era palpável, mas ao final a necessidade de um abrigo e segurança falou mais alto. Está bem. Ela concordou com relutância. Mas se eu sentir que não posso ficar, vou embora imediatamente. A viagem até a casa de Gustavo foi silenciosa, com cada um imerso em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Viviane ficou surpresa com o ambiente acolhedor. A casa era modesta, mas decorada com cuidado e atenção. É bonito aqui, ela comentou olhando ao redor. Obrigado, venha, vou mostrar o quarto de hóspedes, disse Gustavo, levando-a por um pequeno corredor até uma porta que se abria para um espaço aconchegante, com paredes pintadas em tons suaves e uma cama confortável. É tudo seu por quanto tempo você precisar. Ela entrou, admirando a tranquilidade do espaço. E quanto a você? Não se importa de ter duas estranhas aqui? O tom dela misturava gratidão e preocupação. Não, não me importo. Eu tenho algumas coisas de bebê aqui em casa, mas nunca usei. Eu e minha esposa sonhávamos em ter filhos, mas nunca deu certo. Ele admitiu, dirigindo-se a um armário. Ele abriu as portas e revelou roupas e itens que haviam sido pensados para sua ex-esposa e o futuro que agora parecia tão distante. Você pode usar o que quiser. Viviane ficou sem palavras e seu olhar se deteve nas roupas e brinquedos que representavam sonhos não realizados. A generosidade de Gustavo a tocou profundamente. Isso é muito gentil da sua parte, ela disse emocionada. Só estou tentando ajudar, ele respondeu, sentindo que aquela conexão estava se fortalecendo. Por favor, fique à vontade. Vou preparar algo para comer enquanto você toma um banho. Viviane acenou com a cabeça, sentindo seu coração aquecido pela bondade dele. Ao entrar no banheiro, ela se permitiu relaxar um pouco, enquanto a água quente lavava não apenas a sujeira, mas também um pouco da ansiedade acumulada. Enquanto Lúcia dormia no berço oferecido por Gustavo, ela refletia sobre como a vida poderia mudar tão rapidamente. Depois que Viviane saiu do banho, o ar na casa parecia mais leve. Gustavo estava na cozinha, preparando um jantar simples, mas cheio de carinho. Ele cortou legumes e grelhou um pouco de frango, pensando na mulher e no bebê que agora preenchiam o espaço de sua casa com uma nova energia. A ideia de que Viviane e Lúcia estavam ali, a salvo e confortáveis, o aquecia de uma maneira que ele não esperava. Quando o cheiro da comida se espalhou pela casa, Viviane entrou na sala, segurando Lúcia em seus braços. Ela estava mais relaxada, com o cabelo ainda úmido caindo sobre os ombros. A comida cheira muito bem, disse, sorrindo timidamente. O sorriso dela iluminou o ambiente. Espero que você goste. É só algo simples,
respondeu Gustavo, sentindo uma sensação de satisfação ao vê-las se acomodarem no espaço acolhedor. Enquanto se sentavam à mesa, a refeição se transformou em um momento de conexão genuína. Viviane começou a devorar a comida com grande apetite, como se não comesse há dias. Gustavo observou com um misto de carinho e alívio. Ver a jovem mãe e sua filha bem cuidadas, mesmo que por um breve momento, trouxe a ele uma nova perspectiva. A presença delas ajudava a afastar suas próprias sombras. Então, Gustavo, o que você faz da vida? Viviane perguntou enquanto se servia novamente. O interesse em sua voz era sincero. Gustavo hesitou por um instante, mas decidiu que era hora de ser transparente. Eu sou fotógrafo, começou. Trabalho principalmente com retratos, mas também faço algumas coberturas de eventos. É algo que eu amo, mas ultimamente tem sido difícil. Difícil por quê? Ela o olhou nos olhos atenta. A pergunta o atingiu em cheio, e ele respirou fundo antes de continuar. Recentemente recebi uma notícia devastadora. Eu sou infértil. Sempre sonhei em ser pai, e a ideia de construir uma família foi algo que me acompanhou por toda a vida. Comprei um quarto para um bebê, mas agora... Bem, não sei o que fazer com isso. Viviane ficou em silêncio, com os olhos arregalados. Sinto muito por tocar em um assunto tão delicado, ela disse, genuinamente tocada. Não se preocupe. Ele respondeu com a dor misturada à gratidão. Na verdade, sua compreensão é bem-vinda. Estar aqui com você e Lúcia me faz lembrar que, mesmo em meio à dor, ainda existem coisas boas. Ela assentiu, com um novo entendimento se formando entre eles. Eu gostaria de poder retribuir de alguma forma, disse Viviane, com a determinação clara em sua voz. Isso tudo é tão generoso da sua parte, quero que saiba que não vou esquecer isso. A troca de experiências entre eles se transformou em um momento íntimo e inesperado. Gustavo sentia-se mais leve, e a conexão que surgia ali era um alívio para suas feridas recentes. Ele viu em Viviane não apenas uma mulher em dificuldade, mas alguém que, assim como ele, buscava um recomeço. Até poucos minutos antes de se despedirem para dormir, as histórias continuaram a ser compartilhadas em meio às risadas. Gustavo sentiu-se mais conectado com a vida ao seu redor, com a promessa de que, apesar da dor, ainda havia espaço para bondade e esperança. Eles não eram apenas um fotógrafo e uma mãe solteira, mas dois seres humanos que encontraram um pouco de luz nas sombras um do outro. E naquele momento, a dor de Gustavo parecia mais suportável, como se fosse um peso dividido entre os dois. A semana seguinte não demorou a chegar, e Gustavo se viu na preparação para uma viagem de trabalho. Enquanto arrumava sua mala, um nó de ansiedade se formava em seu estômago. Ele não queria deixar Viviane e Lúcia sozinhas, mas sabia que precisava cumprir suas obrigações. Olha, Viviane, ele disse, tomando coragem para falar. Vou precisar viajar na próxima semana, mas quero que você e Lúcia continuem aqui. Sinta-se à vontade. Viviane olhou para ele, em um misto de gratidão e preocupação em seu olhar. E o que faremos enquanto você estiver fora? Podemos nos comunicar por videochamada, sugeriu ele, com um sorriso esperançoso nos lábios. Podemos manter o contato e, quem sabe, até fazer planos para o futuro. O acordo foi feito, e nos dias que se seguiram, as chamadas se tornaram um alívio e um momento extremamente aguardado. Durante essas conversas, o vínculo entre eles cresceu e Gustavo se via cada vez mais atraído pela coragem e pela dignidade de Viviane. Nas videochamadas, ela compartilhava histórias sobre sua vida, suas lutas e seus sonhos, e a maneira como ela falava sobre Lúcia fazia seu coração aquecer. Gustavo sentia que, ao contrário do que tinha vivido com Roberta, ali havia uma genuína conexão. Por outro lado, a relação com Roberta se tornava cada vez mais amarga. Durante a viagem, Gustavo recebeu um e-mail informando que ela havia oficialmente pedido o divórcio, e Gustavo aceitou sem resistência. A separação trouxe um misto de alívio e tristeza, mas, ao mesmo tempo, ele se sentia mais livre do que nunca. Com Viviane, Gustavo descobriu uma felicidade genuína
que nunca havia experimentado, algo que iluminava até mesmo seus dias mais sombrios. Uma semana depois, ao retornar para casa, o coração de Gustavo estava pulsando de expectativa. Antes de chegar, ele decidiu que queria fazer algo especial por Viviane e Lúcia. Gustavo comprou um buquê de rosas brancas, simbolizando a pureza de novos começos. Ao chegar em casa, ele as encontrou na sala, rindo e brincando, e sentiu uma onda de emoção. "Oi, meninas", ele chamou, fazendo com que ambas se voltassem para ele. Quando Viviane viu as flores, seus olhos brilharam. "Essas são para você, Viviane." Ela ficou visivelmente emocionada ao receber o buquê. "São lindas! Obrigada, Gustavo!" Ele respirou fundo, sentindo que o momento estava cheio de significado. "Eu tenho pensado muito sobre nós. A conexão que temos é especial, e eu gostaria de saber se você aceitaria ser minha namorada." O sorriso de Viviane se ampliou, e ela parecia surpresa e encantada ao mesmo tempo. "Sim, eu adoraria." A resposta dela estava cheia de entusiasmo e esperança. Gustavo se aproximou, e em um ato que parecia uma dança suave, os lábios dele se encontraram em um beijo. Aquele foi um momento de pura magia, onde todas as inseguranças e medos se dissiparam. Ambos sabiam que estavam iniciando um novo capítulo em suas vidas, que prometia crescimento, amor e companheirismo. Com o passar dos dias, a relação entre eles se tornava cada vez mais forte e significativa. Viviane trazia alegria para a vida de Gustavo, e a presença de Lúcia completava a nova família que estava se formando. As risadas e os momentos compartilhados na casa eram como notas de uma canção, criando uma melodia de esperança e renovação. Do dia para a noite, a vida de Gustavo havia mudado completamente. Ele não apenas encontrou amor novamente, mas também um novo propósito, construindo um futuro ao lado de Viviane e Lúcia. Tempos depois, alguns meses haviam se passado desde que Gustavo e Viviane se tornaram um casal. Eles haviam construído um pequeno mundo de amor e esperança, repleto de risadas e momentos especiais. Certa noite, ao saírem de um restaurante onde haviam comemorado o aniversário de Lúcia, a atmosfera estava leve e cheia de alegria. As luzes da cidade piscavam ao fundo, e o clima era de felicidade. Enquanto caminhavam lado a lado, Viviane segurava Lúcia em seus braços, com um sorriso satisfeito nos lábios. Era um momento perfeito até que, ao virar uma esquina, Gustavo se deparou com Roberta. Sua ex-esposa estava parada em frente a uma loja, e a expressão de surpresa dela foi inconfundível ao notar Gustavo com uma bebê e Viviane ao seu lado. "Gustavo", Roberta disse, em um tom de voz misturando incredulidade e confusão. "O que você está fazendo aqui?" Gustavo parou por um instante, observando a mulher que já havia feito parte de sua vida. Ele percebeu que, apesar de tudo o que havia acontecido, não sentia mais a dor do passado, apenas um leve alívio. "Oi, Roberta", respondeu ele, mantendo a calma. "Estamos apenas saindo para uma refeição em família." A expressão de Roberta se transformou. Seus olhos se estreitaram enquanto avaliava a cena à sua frente. "Família?", ela repetiu, como se as palavras fossem estranhas em sua boca. "Você está com essa mendiga agora?" "Sim", disse Gustavo, firme e tranquilo. "Viviane e eu estamos juntos e Lúcia é nossa filha." Havia um brilho de orgulho em suas palavras, como um reconhecimento do que havia construído em sua nova vida. Roberta parecia cada vez mais perturbada, e os traços de sua confiança começaram a sumir. "Mas você sempre quis ser pai comigo, ter um filho de verdade", ela disparou com a voz tremendo levemente. "Como você pode fazer isso?" Gustavo não se deixou levar pela provocação. "Lúcia é minha filha de verdade. O que nós tínhamos já não existe mais, Roberta. Eu encontrei a felicidade que estava buscando, e não vou olhar para trás. A vida é curta demais para ficar preso ao passado." Ele sentiu uma nova força ao dizer isso, como a maior sensação de liberdade da sua vida. A dor e a frustração que uma vez o consumiram agora se transformavam em um propósito claro. Ao lado de Viviane, ele sentia que finalmente estava onde deveria estar. Percebendo a tensão,
Viviane apertou suavemente a mão de Gustavo. Ela não precisava dizer nada. Seu apoio era claro. O olhar que trocou com ele transmitia uma compreensão profunda da luta que ambos enfrentaram e superaram. No entanto, Roberta parecia perdida, como se as peças do quebra-cabeça que formavam sua vida tivessem se desfeito. Ela olhou para Lúcia, que dormia pacificamente nos braços de Viviane, e algo em seu olhar mudou. A confusão deu lugar a um vislumbre de entendimento, mas ainda havia uma sombra de arrependimento. Eu não sabia que você estava tão feliz, disse Roberta, quase como uma confissão involuntária. Gustavo respirou fundo, compreendendo que, embora a dor do passado nunca desaparecesse completamente, ele tinha o direito de seguir em frente. Felicidade é uma escolha, Roberta. Eu espero que você encontre a sua também. Com isso, ele deu um passo à frente, segurando a mão de Viviane. Sem mais palavras, eles começaram a caminhar, deixando Roberta sozinha. Ao seguir, Gustavo não olhou para trás. Em vez disso, sentiu uma onda de gratidão por ter encontrado seu lugar e por ter construído uma nova vida que o preenchia completamente. 1 ano após se apaixonarem, o dia tão esperado finalmente chegou. Gustavo e Viviane estavam prestes a celebrar a união que transformou suas vidas de maneiras inimagináveis. O local escolhido para a cerimônia era um belo jardim, com flores em flor e árvores que balançavam suavemente ao vento, criando um ambiente mágico e acolhedor. Naquele dia, os amigos e familiares de Gustavo e Viviane se reuniram, todos ansiosos para testemunhar a celebração de amor e renovação. Cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado. As cadeiras brancas dispostas em fileiras, o arco de flores frescas que marcava o altar e a música suave que preenchia o ar. Quando Gustavo entrou no jardim, sentiu seu coração disparar. Ele estava mais confiante do que nunca, vestindo um terno elegante que realçava sua nova disposição e felicidade. Minutos depois, ao avistar Viviane, a beleza dela o paralisou. Vestida de branco com um véu delicado e flores no cabelo, ela exalava uma alegria radiante que fazia tudo ao seu redor brilhar. Naquele momento, ele soube que havia encontrado não apenas uma companheira, mas a verdadeira parceira de sua vida. A cerimônia prosseguiu, e as palavras trocadas entre eles tinham um peso especial. O padre falou sobre amor, compromisso e a força da família, e Gustavo sentiu cada palavra ecoar em seu coração. Ele não apenas estava se casando com Viviane, estava formando uma família. Ao olhar para Lúcia, que observava atentamente, ele se sentiu completo, como se finalmente tivesse realizado o sonho que um dia parecia distante. Quando chegou a hora de trocar os votos, Gustavo olhou nos olhos de Viviane e, com a voz firme, declarou: "Prometo te amar em cada passo da nossa jornada, respeitar cada sonho que você carrega e ser o pai que nossa filha merece." As lágrimas se formaram nos olhos de Viviane, e ela sorriu, com o coração transbordando de felicidade. "E eu prometo te apoiar, ser sua parceira e construir um lar cheio de amor e alegria para nossa família", respondeu Viviane, com a emoção em sua voz ressoando firmeza. Os convidados estavam encantados e a alegria era palpável. Após a troca dos votos, eles selaram o casamento com um beijo que, embora breve, estava repleto de significado. O momento foi recebido com aplausos e risadas, e a felicidade parecia contagiar todos os presentes. Após a cerimônia, a recepção começou. Os convidados se deliciaram com um banquete repleto de pratos caseiros e saborosos. As risadas ecoavam e as histórias eram compartilhadas, criando uma atmosfera de união e celebração. Lúcia dançava entre os convidados, e sua presença trazia um brilho especial ao evento. Gustavo observava tudo com um sorriso no rosto, sentindo-se grato por cada instante. A nova vida que havia construído ao lado de Viviane e Lúcia era marcada por amor e esperança, e ele se sentia pleno. A dor do passado havia se dissipado, dando lugar a uma felicidade que ele nunca imaginou que poderia sentir. Enquanto a noite avançava, Gustavo puxou Viviane para dançar,
Eles giraram lentamente, envoltos em um mundo que parecia apenas deles. "Olha para nós", ele murmurou com um sorriso genuíno. "Finalmente, uma família." Viviane sorriu de volta com um olhar cheio de amor e admiração. "Sim, e isso é apenas o começo." Naquele momento, cercado pela luz suave da festa e pela alegria dos amigos e familiares, Gustavo soube que havia encontrado sua verdadeira felicidade. Ele não apenas sonhou com uma família amorosa, mas agora a tinha, e a vida parecia mais cheia de possibilidades do que nunca. Com o casamento realizado, Gustavo, Viviane e Lúcia iniciaram uma nova vida como uma família unida. A transição foi repleta de novos desafios, mas também de alegrias que preenchiam seus dias com significado. Além disso, Gustavo encontrou um novo propósito em seu papel como pai e marido. A responsabilidade de cuidar de Lúcia e de ser um parceiro para Viviane o motivava a ser a melhor versão de si mesmo. Ele se lembrava da dor da infertilidade e da perda, mas agora via essas experiências não como um fardo, mas como algo que o havia levado até ali, àquela vida cheia de amor. As dificuldades do dia a dia, como a correria de levar Lúcia à escola, ou as noites em claro quando ela estava doente, eram enfrentadas com união e apoio mútuo. Gustavo e Viviane se tornaram uma equipe sólida, cada um complementando o outro, e isso fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. Em cada risada de Lúcia, em cada olhar de Viviane, Gustavo encontrava um novo sentido para seguir em frente. A felicidade que um dia parecia distante, agora estava à sua porta, e ele a acolhia de braços abertos. O que antes eram pedras no caminho, agora se tornaram degraus para um futuro brilhante. E assim, eles avançaram, construindo um lar onde o amor era a base e a esperança era a luz que os guiava. Com todas as suas dificuldades, o passado havia sido apenas a introdução de uma bela sinfonia que agora se desenrolava. Sempre que observava Viviane e Lúcia brincando juntas, Gustavo se sentia plenamente realizado, grato por cada passo da jornada que o levou até ali. A vida, afinal, sempre tem uma forma de surpreender, e o que poderia ter sido o fim se transformou em um glorioso recomeço. O amor deles era forte, e a promessa de um amanhã cheio de novas aventuras iluminava seus corações. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima.